Senhoras e senhores, esta belíssima música que toca aqui no fundo, este BG que toca aqui no Muito Risco, Pouco Ego, já virou um clássico aqui, um narará, esse funk que mistura soul. Estamos aqui novamente, eu e a lenda, Tio Rico. Tudo bem, Zuki? Hoje, na verdade, a apresentação não tem que ser muito no meu nome. A lenda, na verdade, quem tá aqui não é outra lenda. E eu quero que você apresente a lenda. Eu vou apresentar. Você que está escutando e gosta tanto do mercado financeiro, esta sim é uma lenda do mercado, um visionário, Luiz César Fernandes, ele que já trabalhou no Garantia, que tem uma imensa história. Esse cara está aqui com a gente, eu nem acredito que é emocionante. Seja bem-vindo, meu querido Luizito. Tudo bem, querido? Obrigado por estar aqui com você. Olha, Cezinha, só pra gente começar, o Luiz César Fernandes, o que você é um cara jovem, você não pegou a onda de mercado financeiro onde começou do zero no Brasil. Isso que você vê hoje de corretora, de mercado, de opções, essa coisa de tecnologia, isso é extremamente recente. Na época, década de 60, 70, 80, o negócio não existia, você tinha que criar do zero. E um dos caras que colaborou muito para isso acontecer é o Luiz César Fernandes, de longe. Sim, uma importância imensa, né, no nosso mercado, o cara que com certeza foi o desbravador, né? Luizinho, deixa eu te falar uma coisa, eu queria contar muito a sua história. Tem, obviamente, uma molecada que escuta a gente, muita gente também do mercado, a gente tem uma audiência bem legal, e aí eu queria, pra gente meio que contextualizar, como é que você começou? Você começou, antes de ser, né, ter essa lenda do mercado, você começou como office boy mesmo ou isso daí só coloca pra ficar bonito? Não, eu realmente comecei. Meu primeiro emprego, como dizem os caboclos, com carteira assinada de menor, foi no Bradesco. E com 14 anos eu estava lá já começando. Você tá com que idade, Cezinha? Eu tô com 75. Porra, então faz pouco tempo atrás isso. E aí, a gente vai meio que pulando algumas etapas, mas depois a gente vai voltar. Eu já quero contar da sua grande admiração e amizade com o Jorge Paulo Lemann, né? Na época do Garantia. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória do Garantia com o Sicupira, com o Teles, como é que foi isso? Para você ter uma noção, naquela época, as liquidações eram feitas com título físico. Então você pegava uma LTN, uma ORTN, que era o título da época do Tesouro, e carregava na mão. Então você saía com 150 milhões de dólares de papel aportador carregando pelas ruas de Rio e São Paulo. Por que você acha que chama boletar? É um boleto, porra. Era uma aventura. Não tinha nem essa quantidade de corretoras, os homens de patinete na Faria Lima, você nem imaginava que ia para esse lado. Mas me conta da tua amizade. Me conta a tua amizade. O Centro Financeiro de São Paulo, na época, ainda era na Rua São Bento. Claro. Centeado e 15 de novembro. No centro. Mas como você conheceu o Jorge Paulo? E daí como é que vocês montaram na época do Garantia? Eu quero saber. Eu estava numa corretora chamada Escritório Levi, que era uma corretora de São Paulo, e o Jorge me convidou para nós irmos trabalhar numa corretora que ele estava, chamava Libra. Puta, na década de 70 isso, né? Isso, 1971. Puta que pariu. E teve aquele crash da Bolsa, era uma confusão desgraçada. Para vocês terem uma noção, uma liquidação de ações, você entregava na Bolsa hoje, ia receber daqui a 6 meses as ações. Ninguém sabia quem tinha ação, quem não tinha. Você imagina o inferno que não era. Nessa época nós conseguimos então ir para a Libra, começamos a operar, e quando nós propusemos ou comprar ou vender, os outros acionistas resolveram comprar. Aí nós ficamos na Rua da Amargura. Aí compramos uma distribuidora chamada Vesper e começamos a planejar. E em seguida o cliente nosso, chamado Adolfo Gentil, veio e falou: não, vocês não podem ter distribuidor, vocês têm que ter uma corretora.
2 dias foi lá, comprou uma corretora, voltou lá e falou, tá aqui uma corretora para você. Sempre vocês compram. Mas não tenho dinheiro para comprar. Ah, não tem problema, eu financio vocês. E assim foi, o Adolfo veio financiando a gente e nós começamos com garantia, que era um nome que também não era conveniente na época, que tudo era segurança, garantia, tinha quebrado confiança. Não tinha garantia nenhuma. Em janeiro a gente muda esse nome logo de uma vez e vamos arrumar um nome melhor. E até o final ficou como garantia, não mudamos nunca o nome. Agora, Cezinha, isso é uma prova de que, na verdade, o nome faz no dia a dia, né? De tudo. De tudo. Você pode ter o pior nome do mundo. Se você tiver o melhor serviço, seja em qualquer setor, qualquer área, teu nome vira referência. Exato. Pactual foi uma coisa muito semelhante, porque nós tínhamos estudado vários meses o nome e chegamos à conclusão que seria Mutual o nome ideal. Ele virava o ano, inflação alta, você triplicava o capital necessário. Então nós precisávamos naquele ano terminar a conclusão do Banco Central. Dia 30 de dezembro me liga o cara do Banco Central e fala, não posso publicar porque Mutual já tem. Me dá um outro nome que eu apago aqui e boto o nome. Falei, mas nós estudamos 3 meses o nome, agora eu vou ter que... Tinha que mudar, né? Aí pega o P do Paulo Guedes, o A do André Jacuzzi e o C do César e aproveitamos o Mutual do Mutual. Aí falou, em janeiro a gente muda esse nome muito feio, dói no ouvido esse nome. Em janeiro a gente muda. Bom, tá até hoje aí. Porra, dói no ouvido há 40 anos. Terry, já que a gente está tendo essa aula aqui com esse visionário, a gente está falando tanto do mercado financeiro, a gente não pode deixar de falar que a Bolsa bateu mais de 100 mil pontos. Fechou, tá em 104, tá em 104 mil pontos. De novo a Bolsa subindo, você já defende longo prazo, solidez. O que fazer agora, meu amigo? Não tem segredo, você viu que a gente falou no podcast junto com o Luiz César. O mercado de 1960, 70, 80, ele pode ter crescido de tamanho e ficado mais sofisticado. Mas no fundo, as regras são básicas. Você precisa atrás de coisa boa, qualidade, você precisa atrás de informação. Hoje em dia, informação é coisa que mais tem, mas saber processar e aonde alocar é onde está a galinha dos ovos de ouro. Então, pô, a gente fala que a turma nova aí tem muita gente boa, adoro. Tô trazendo a turma que tá se formando agora para trabalhar comigo e tem que saber onde a gente tá pisando. Então, pô, agora com um monte de fundos novos que a gente tem visto no mercado, você tem que ter filtro para conseguir saber o que é bom e o que não é. Então, porra, a gente falou lá, né, do Safra Invest, pô, os caras estão vendo fundos bons de mercado, tem que ter gente boa, não adianta ser qualquer coisa. Então, o mercado hoje, em 2020 e em 1960, o que você precisa? De coisa boa, de ativo bom. Então, no fundo, você tem uma pequena variação do que você precisa fazer hoje, é atrás de coisas boas. E isso só se faz através de experiência, não adianta achar que gente de 15 anos, 20 anos de idade vai conseguir fazer coisas que gente com mais experiência aguenta. E você, eu posso até afirmar que você já até me falou um pouco, eu estou vendo agora fundo imobiliário, né? Tem muita coisa legal que dá para mostrar lá, produtos que a gente consegue confiar. Então, gosto de você, que você sempre me dá uma dica que eu fico mais esperto, a gente consegue tocar o nosso barco com solidez. Mas agora, vamos lá. Agora, Cezinha, deixa eu te falar, o Guedes, bom, você é um cara que conhece o Guedes melhor do que ninguém, e o bicho hoje tá aí, levando porrada à torta à direita, né? Conta um pouquinho do Guedes na época, quando a gente trabalhava lado a lado. O Guedes, eu tinha um grande amigo meu, o Roberto Castelo Branco, que hoje é presidente da Petrobras, me apresentou um garoto que estava vindo de Chicago e falou, olha, tem esse cara aqui e tal, você organiza palestra, não quer botar ele numa palestra? Aí eu botei ele fazer uma palestra na Ambid, na época, que era a Associação de Bancos de Investimento, e na plateia estava o André Jacuzzi.
Eu e ele na bancada e o André Jacuzzi, os dois saíram numa briga enorme. Mas teve tapa, não? Saiu nos tapas? Não foi no dia de... No beijo meu. O Paulo queria acabar com carta patente na época. E o André falou, isso é um patrimônio do banco. Ele trabalhava no Unibanco. Tirar a carta patente, o patrimônio do banco vai embora. Os dois saíram com uma briga feroz. Anos depois, uns 2 ou 3 anos depois, saímos juntos e formamos o Pactual. São nomes, né, o TR, que formaram toda a nossa economia. Eu tô vendo aqui, o TR me falou, Luizinho, eu queria que você explicasse um pouco esse seu conceito, né? Você é um cara muito respeitado, visionário no mercado, mas falou mais ou menos assim, você tem, das 9 ideias que você tem, falam que você é maluco, só que uma é genial e porra de ganhar dinheiro. O Terry me contou isso, né, de você. Me fala uma ideia genial que você teve, assim, que você tem muito carinho, que você falou, essa eu fui bem, no começo da sua carreira. Eu, antes de você, do Luiz César, pensar e responder, queria fazer duas adendos. Essa distribuição de tapa que teve deve ter sido uma coisa bem fraca, porque o Jakurski é um lorde, né? O Jakurski... Parece que nasceu em Londres na década de 20, o cara é um lorde. Agora, essa tua pergunta aí que você tá falando, o mundo sempre teve pessoas que tomaram risco, sejam ele pequeno, médio, grande, e você tem que ter pessoas que não vivem no momento atual. Pessoas que vivem, como a gente conversou com o Guga Stokes, com um cara que vive 5 anos pra frente, 10 anos pra frente. E pra isso, você tem que pegar uma faca na mão e sair cortando o mato pra poder criar o teu caminho. Então essas pessoas, sejam elas na década de 60 ou em 2020, elas existem, né? Então, nem sempre essas pessoas com 10 ideias geniais, as 10 são geniais, mas você precisa tentar. Você precisa avançar, você precisa tomar risco, e aí o Luiz César pode falar, né, um cara que pensava em 5, 10, 15, 20 mil coisas ao mesmo tempo, e só assim que a gente consegue criar mercados novos, investimentos novos, tecnologias disruptivas, né? Então, se o Luiz César quiser falar uma coisa que ele teve no passado que foi bastante primordial para hoje, fica à vontade. Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida é que eu sempre, quando teve as grandes crises, eu achei que era hora de startar alguma coisa. Então nós começamos o Garantia em plena crise da Bolsa, tudo quebrando. Pois é, você vê. Um desastre naquele 71, né? E depois, quando o Brasil entrou em default, nós fundamos o Pactual. Quer dizer, o Brasil todo encrencado, com dívida externa sem pagar, etc., e nós começamos nesse momento. Então, eu acho que essa visão de que o que começar na época de crise é o que você tem que fazer. No caso do Garantia, nós tivemos muito clareza que o nosso negócio tinha que ser renda fixa, título de tesouro, etc. Já no Pactual, nós vimos que esse mercado já estava muito estreito, já não tinha mais spread. Porque na época do Garantia, a gente comprava uma ORTN por 50, vendia por 90. Quer dizer, tinha um spread de cavalar. Era difícil errar preço. É verdade. E aí, no Pactual, já não dava... Esses spreads já tinham virado zero qualquer coisa. E aí nós começamos, então, com o conceito de gerir carteira. E nós fomos pioneiros em asset no Brasil e fizemos frente a todo mundo. Então, essas visões de mercado, e já nos anos 90... aí eu me frustrei, eu quis montar uma distribuição varejista. Tentei negociar com o Pedro Conde, estava o Bradesco, fechado a compra do PCN, quando o Paulo e o André desistiram no meio do caminho. A gente vai chegar nesse ponto, mas você criou, né, uma holding, né, de investimento. Você foi o primeiro cara a entender o que é economia real. As pessoas não tinham essa sacada. E uma outra coisa que eu acho, você vem de uma origem, como a gente falou, mais humilde, e você foi um cara autodidata. Aonde que você bebia? Aonde que você tinha todas essas sacadas? Porque você estava com caras feras, você citou o Paulo Guedes, é um cara que veio lá da escola de Chicago. O que você tinha de referência para ter essa visão? Era feeling? Olha, para ser sincero,
feeling. Não tinha, a minha formação foi muito de mercado, batendo cabeça e tentando com o próprio mercado aprender as coisas. A economia, óbvio, que aprendi muito com o Paulo Guedes, que para mim é o maior visionário de macroeconomia. Então aprendi muito. Com o André aprendi muito trade de ações. E começamos lá atrás com visão assim bem... Se você pensar que em 1980, 79 para 80, nós começamos a tentativa de comprar Brahma, que hoje virou Budweiser, Brahma, etc. Foi em 80, né? O Jorge Paulo concluiu isso praticamente no final dos anos 80. Levamos 10 anos para construir essa posição. A mesma coisa lojas americanas. Então, em 80, nós compramos 3 ativos que nós achávamos que a defesa, na época, era ter ativo. Então, loja americana, Brahma e Alpargatas. Depois vendemos Alpargatas para Camargo Corrêa, depois revendemos Brahma para Sul América, e depois, mais tarde, o Jorge Paulo recomprou. Mas, de qualquer forma, foi uma visão lá dos anos 80, que nos anos 90 e 2000 seria esse tipo de ativo. E hoje está eles aí com esses ativos. Agora, se você parar para pensar, o Zucchi, você que é um cara mais jovem, essas posições em que o Luiz César está falando foram criadas em momentos de muita instabilidade, né, de muita incerteza. É quando está todo mundo recuado em casa, tremendo de medo, é que você bota a cara na rua. Porque se todo mundo andasse na mesma velocidade, no mesmo caminho para o mesmo lugar, acaba que não tem diferença nenhuma, né? Então, esses momentos de grandes oscilações e incertezas, eu vou te dar um exemplo rápido, prático, que a gente viu recentemente. A Bolsa hoje bateu 104 mil pontos e chegou a 62 há poucos, em março, estamos em julho. Então, quer dizer, em março estava todo mundo desesperado. Puta, o Brasil vai quebrar, uma série de... O Banco Central injetando muita liquidez, a dívida bruta aumentando demais, o mundo... Tudo bem que uma crise sanitária é uma coisa nova, mas, enfim, o controle do risco, e se você tomar um pouco mais de risco em momentos de muita incerteza, você consegue surfar essa onda... tem que ter muita responsabilidade, mas quem tem consegue surfar a onda muito bem. Concordo. Essas são as melhores épocas de você se posicionar. Porque está todo mundo em pânico. Para você ter noção, nós compramos lojas americanas por 27 milhões de dólares. 3 anos depois, nós recebemos de dividendo 27 milhões de dólares. Incrível. Você vê? Ficamos a custo zero. Você vê? Agora, Cezinha, deixa eu te falar. Era uma turma de banco que estava com 200, 300 funcionários para um negócio de varejo, que é um bicho totalmente diferente, né? É um negócio que você tem que lidar com uma porrada de funcionário. Isso aí na época deve ter sido um puta desafio, né? E a tua ideia do varejo lá atrás foi um negócio também que foi, na minha opinião, pouco explorado, né? Você transformar um banco múltiplo, um banco de investimento para banco múltiplo, né, onde você tem uma penetração aí de varejo, de boletos, aí ocupado hoje por Banco do Brasil, um monte dessas empresas mais governamentais. Isso aí na época não conseguiu ir para frente, né, como você gostaria. Não, quer dizer, o plano do Banco Múltiplo fui eu que desenhei e levei para o Banco Central para acabar com a carta patente. Eu já tinha comprado 4 cartas patentes. 4? Comprei por garantia Banco de Investimento, garantia Banco Comercial, Pactual, Banco de Investimento, Pactual, Banco Comercial. Então eu já tinha comprado 4. Então não era que eu estava defendendo a minha pele. Já tinha pago o que tinha que pagar. Mas aí eu consegui, teve uma transição no Banco Central de 3 meses de presidência do Banco Central, na transição de Figueiredo para Sarney, depois virou. Nós conseguimos que ele assinasse esse processo do Banco Múltiplo, que ele virou e falou: o que eu faço para marcar meus 3 meses de presidência do Banco Central? Eu falei: assina isso daqui.
Eu tô vendo, escutando vocês aqui, nem o Netflix consegue um documentário tão legal da história aqui, tá cinematográfico, é muito legal a narrativa de vocês, porque realmente aqui a história que vocês têm de vida é bem com a pele em risco, assim, dá pra ver tudo que vocês viveram, né? Eu queria falar uma coisa aqui, meu querido Cezinha, que a gente fala muito da tolerância ao fracasso, o tio Rico fala muito, né, que tem igual avestruz, tem que aguentar o ovo, né, TR? Exato. E você tomou muita porrada na vida, né? Todo mundo tomou muita porrada, você se reergueu várias vezes. E eu queria que você colocasse pra gente, né, porque é dessa galera do mercado, que toma essas porradas e não tem estômago, ou não tem estrutura, ou não tem repertório, como foram as maiores porradas que você teve e como que você fez e usou a sua estratégia para se reerguer? Olha, a maior porrada que foi me meter em suco de laranja para exportação, que eu achava que era o mercado que o Brasil ia dominar, só que eu não contei que tinha que brigar com cartel, né? E cartel é cartel, é impressionante a força do cartel. E eu perdi, naquela época, 200 milhões de dólares. Meu Deus. Naquela época, estou falando no final dos anos 90, 99, 2000. E aí eu tive que recolher um tempo em Petrópolis para poder me reerguer. Fiquei lá um tempo criando ovelha e depois fui pensando nas oportunidades. E elas voltaram a surgir e eu estou de volta. E ele tem essa livre credencial, TR, porque ele é um cara que consegue trazer o negócio também pela capacidade que ele tem de negociar, de ser um cara bem sociável. Né? Pois é, estamos falando de 200 milhões de dólares em 99 e 2000. Traz agora esse valor para cá. Agora, Luiz César, deixa eu te falar, na época, quando você entrou na questão da laranja, o que faltou aí? Faltou monitorar o mercado um pouco mais de perto, faltou o braço direito para olhar o operacional um pouco mais de perto. O que na tua opinião, faltou? Os erros que trouxeram aprendizado. Praticamente o que faltou foi entender que era um trade e que você não podia fazer trade remotamente. Você tinha que estar olhando a tela inteiro. Pois é. É a mesma coisa que você comprar um papel na bolsa hoje e ir para casa dormir. Quer dizer, você tem que estar atento à tela, né? E eu não achava que era favas contadas, que tinha uma equipe que a equipe ia fazer tudo na hora certa. Eles foram trocando pés consistentemente. Você está falando disso, eu estava lendo uma matéria bem interessante sua na revista Piauí, e adora tomar café, você toma uns 15 cafés, cria ovelha que eu achei, a gente vai chegar nesse ponto que eu acho bem legal. Mas você é um cara que compartilha o seu conhecimento, né? Tem uma funcionária que trabalha com você, assim como o tio Rico, você ensina a operar no mercado, a entender o que são as ações, até pelo menos numa linha de raciocínio para o cara ter uma estratégia. Para essa galera que está escutando a gente, qual é a maior mudança que você viu do mercado da tua época e como você acha que é um perfil de investidor em tempos atuais? Eu acho que o mercado não muda, os mercados são sempre os mesmos no final das contas. O que você tem que ter é informação consistente e visão do que para onde vai. A visão é que é o mais difícil de você treinar. Você consegue treinar pessoal, quase todo mundo. Você vê, o Paulo Guedes estava chegando de Chicago. E o André era diretor do Unibanco, diretorzinho da líder do Unibanco. Mas eram potenciais excepcionais. Então, na hora que você deu espaço, eles foram embora. Então, eu sempre digo o seguinte: se o cara tiver boa formação, boa cultura, principalmente, aí fica fácil de ensinar. Eu treinei todos os meus funcionários. Para vocês terem uma noção de uma história que ainda não está muito contada, quando começamos o Garantia, eu fui fazer um estágio no JP Morgan e na Goldman Sachs, 3 grupos em cada lugar. Só que eu não falava inglês, e não falo inglês até hoje. Quem foi com você? Conta aí. Aí precisava do intérprete, tradução simultânea, né? Quem era meu tradutor que eu escolhi, que estava terminando a faculdade? Marcel Teles. O Teles. Eu encontro o Teles direto, passeando de sunga em Laranjeiras.
Puta que pariu. Eu falo, bota pelo menos uma bermuda. Mas Na época do Garantia, né? Esse foi quem informou, né? Mas o Zucchi, isso que ele falou, isso que você falou, Cezinha, é extremamente importante. Existe uma carga uma qualidade no que você está falando que é importante. Pessoas formam todo tipo de indústria, a que vai voar e a que vai minguar. Então você tem que entender muito de gente. Mais do que a gente pensa. Então, se você quer acompanhar de perto a tendência de um papel, de um mercado, é o que você falou, não adianta você ir para casa dormir, você tem que estar constantemente em cima. E se você não conseguir fazer isso sozinho, você tem que estar com gente boa. E o que mais tem por aí é gente ou muito egocêntrica, ou o cara que está a fim de ganhar em cima de forma fácil, entendeu? Você tem que atrair gente com a mesma vibe, o mesmo chip e ir pra cima. Então, o cara que fica postando o dia inteiro no Instagram que, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê, puta, esse cara, aposto que você botar o cara realmente pra ralar, o cara sai correndo. Então, tem que estar próximo, muito próximo dos business, dos papéis que você comprou, entender. E se você não entender, tem gente que entende, ir para trás, ir para cima e entender de fato o que você está botando o teu burro, em qual sombra que você está botando ele. Para vocês terem uma noção, quando nós começamos o Pactual, a nossa proposta para os clientes era render mais do que dava o índice da Bolsa. Todo mundo dizia, é impossível vocês baterem o índice da Bolsa. Nós nenhum ano deixamos de dar mais, o pior ano foi 120% acima do índice. Incrível, né? Pois é, Incrível. se você falasse isso no passado, o pessoal falava, você é louco de fazer isso, imagina. Isso não existe, não tem espaço para isso. E tem. Exato. Exatamente, quer dizer, a gente tinha uma visão macro muito boa, tinha um trader fantástico, que era o André, que sabia olhar a tela, e com a visão dos três a gente conseguiu construir tudo isso. E você vê o que é a gente. Hoje tem mais de 50 instituições que foram formadas e selecionadas por mim no Pactual. Pois é. E tem muita instituição hoje, né? É bom que tem uma concorrência do mercado, mas também tem muito aventureiro, né? E a gente aqui defende muito de ter solidez, de ter um lugar que tem mais tradição, como a gente fala muito do Safra aqui e outros lugares. Por que você acha que como que você acha que é o perfil para um cara investir? Aonde que o cara vai se sentir seguro hoje, na sua opinião? As oportunidades estão por aí, quer dizer, eu acho que quem não tem muito tempo, ficar no day trade, tem hoje instrumentos muito bons para day trade, que é índice de bolsa e dólar. O dólar é bastante livre, então dá para você fazer as duas apostas. Quando você vai escolher um papel no mercado, aí você tem que ter uma visão um pouco mais, não só mais macro Brasil, mas mundo, porque a relatividade dos papéis hoje estão globais. Não dá para você mais pensar que o Brasil é uma ilha. Então é que todo mundo olha muito papel no Brasil e esquece de olhar o mundo para onde ele está indo. Exatamente. Legal. Não, você foi no X da questão. Zucchi, a gente estava falando outro dia sobre investimento global. E obviamente o que o Cezinha falou tem total sentido, ou seja, o país que está isolado hoje ou é comunista, ou é uma Coreia do Norte da vida, que mesmo assim depende da China, ou é uma outra coisa que não existe. Então você está totalmente no meio, num furacão de informação, e cada um depende do outro. Agora o mundo, infelizmente o Brasil está muito atrás do que a gente vê nos Estados Unidos e Europa, né? Não tem jeito. Quando você opera papel lá fora, você está fisicamente longe das informações, eu digo, do day by day do business, entendeu? E isso é extremamente importante. Na hora de você ou entrar contra o Brasil, ou você montar uma posição em dólar, ou uma coisa um pouco mais fora, o maior desafio é esse, é você ter informação de qualidade, diferenciada, para entender se de fato o que você está colocando teu dinheiro na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, você consegue estar perto, para evitar isso que o Cezinha falou, entendeu? De você ficar distante e achar que está indo bem, quando você vai ver é trolha atrás de trolha. Sensacional.
Ô Cezinha, você sabe que a gente fala muito aqui, o nosso nome do podcast, que é uma frase do próprio Tio Rico, que é muito risco e pouco ego. A gente já viu que você é um cara de muito risco, né? Graças ao seu trabalho, um cara que incansável, o seu suor, já falou várias vezes, você não era um cara de trabalhar 2 horas, você trabalhava, levava pijama, tinha um pijama que você ia trabalhar. Tem história desse cara, meu, é sensacional. Então, assim, você conseguiu ter um patrimônio, assim, helicóptero, fortuna de 300 milhões de dólares. E hoje você criou ovelhas. A gente quer ir muito para a parte humana, né? Para a parte mais... A gente fala do estoicismo aqui. O que você traz daqui do pouco ego? Aonde que o dinheiro não te supriu e aonde que você foi olhar para dentro na tua vida de tantos altos e baixos aí que você teve? Olha, eu acho que o que te ajuda muito é a família, né? Se você tem uma família consolidada, você suporta essas transições muito bem. Então, quando você consegue que o apoio e a cobertura, de certa forma, da família, ajuda muito. Eu bebi muito dessa água, de conseguir o apoio da família em todos os momentos difíceis e consegui sair lá na frente. Passei esse tempo criando ovelha, foi uma distração boa, mas com o apoio total da família. A razão que eu voltei para o Rio, porque meus filhos já estão grandes, meus netos já estão grandes, então ninguém mais ia me visitar em Petrópolis. Você ficava você e as ovelhas, né? Exatamente. Então eu resolvi voltar para o Rio de Janeiro e agora todo fim de semana a gente almoça. Mesmo com a pandemia, a gente almoça. Então, reúne toda a família. Eu acho que isso que é fundamental, é você ter uma casa com apoio do grupo familiar, filhos, netos, mulher, etc. Para mim foi fundamental isso. É legal. Eu vou tocar um pouco na sua intimidade em família, que eu acho que realmente é o que estrutura. Não tem como a gente não negar isso. A gente tem esse lado muito familiar estabelecido aqui nesse podcast. Essas referências, os valores que são passados. Várias vezes o TR citou o pai dele. Enfim, a gente tem histórias incríveis. Você teve uma relação mais difícil com o seu pai, né, cara? Você já contou isso, e com um sogro seu. Mas eu acho que essas dificuldades que você tem de relação é que também fortalece. Me conta uma referência assim do seu pai, alguma história que te trouxe assim um aprendizado para hoje. A briga com meu pai é muito interessante. Eu achava que eu queria ser padre. Padre? Calma aí, isso você nunca falou, Aí fui pro seminário. É que você não viu ele trabalhando, como é que ele é padre? Aí estava lá no seminário, todo cheio de carola, direitinho e tal. Mas só que eu era meio levado, rebelde. E aí, depois de alguns anos, os padres me expulsaram do seminário por indisciplina. Não precisa nem falar o que você fez, fica tranquilo. A gente deixa na imaginação. Aí me expulsaram do seminário, eu cheguei em casa, muito ingênuo, arrumei uma turma do bairro e nós tínhamos uma chácara em São Paulo. Aí os amigos, vamos fazer uma festinha lá? Eu falei, vamos fazer. Aí eles organizaram a festa, tá? Eu cheguei na festa, era o baile do cabide. Do convento pro baile do cabide, você imagina? Você não tava de batina, né? Ou sem batina, que era mais... Esse gosta de volatilidade, hein? Quase que eu fui. Então, quando eu cheguei em casa de volta, meu pai estava uma fera, porque alguém voltou e contou para ele o que a gente tinha feito, né? Aí ameaçou me bater, eu já era maior fisicamente que ele, eu falei, não, você não vai me bater. Então, na minha casa, eu bato. Eu falei, então eu vou embora. Peguei as trouxas e fui embora. Com 12 anos, nunca mais voltei. Puta que pariu. Com 12 anos. Com 12 anos. E aí você foi desafiado. Mas assim, na sua transição, na sua vida, assim, você sempre foi um cara desafiado, né? Nas relações. A outra coisa também que você conta muito legal, né? Que tem que contar as histórias do seu outro casamento. O seu sogro também não era fácil, né? Jogava pra baixo, falava que você era burro. E você também foi lá e de burro você não teve nada, né? Você também calou a boca de muita gente na tua vida, né, meu? Esse foi o meu primeiro sogro. Ele era
como brincando aqui, todos os filhos eram letrados, né? Uhum. Pós-graduação, etc. E eu tinha segundo ano ginasial. E até hoje só tenho segundo ano ginasial. E chegou. Aí ele ficava dizendo, você é analfabeto, você não vai para lugar nenhum, você é analfabeto, você vai virar lixeiro. E eu virei a mesa na cara dele. Você vê isso, né? O cara tem o segundo ano ginasial, mas na verdade é um professor. Você vê como os papéis ao longo da vida, eles são baseados no que você faz, não o que você diz que vai fazer. Incrível. Entendeu? Sim. Agora, os que o Cezinha falou de família, é importante. Eu muitas vezes, no podcast eu falo que a Betina, minha mulher, ou ela tá enchendo meu saco, ou ela tá comprando, não tem meio termo, né? E as minhas filhas também, uma agora voltou de Los Angeles, a outra tá em Londres, mas a pedra forte na vida, uma delas é a família. Então, eu recebo um monte de, não sei se felizmente ou infelizmente, um monte de gente, pô, e aí, vamos sair no Instagram, tal, não sei o quê. Fico super feliz e lisonjeado. Mas tem que pensar que a Betina me comprou lá atrás também, né? Tá carregando o papel até hoje. Então eu tô pagando dividendo pra ela. Eu fiquei com a terceira, mas de qualquer forma a terceira foi uma boa compra. Há 35 anos, os meus filhos não são filhos dela, mas todos consideram ela como mãe. É mais mãe do que as mães originais deles. Agora, você acha que com esse tom de voz calmo, que o Luiz César tá conversando com a gente, no Day by Day, como é que na época do Garantia, como é que você era? Era tiro, porrada e bomba. Se você chegasse com um perfil um pouco mais polido, cheio de dedos, era porrada atrás de porrada. Você tinha que agregar valor. Caso contrário, coletinho, gelzinho pra trás e óculos tartaruga, não ia aguentar 15 minutos. A geração Nutella. Não ia aguentar. Não aguentava nem as entrevistas que a gente fazia. Não, por favor, eu quero... Então vamos reviver esse momento. Me conta como era uma entrevista com vocês, por favor. O cara que tá entrando agora, chegou de patinete, tomou uma gin tônica e falou que tava no Sunset. Como é que você tá? Vou te contar duas histórias aí. Eu tava entrevistando o pessoal em Nova York, e aí já tinha entrevistado uns 15 caras, aí faltavam dois, um casal. E aí os dois sentaram, onde vocês estudaram? Nós estudamos em Tucson. Ele é o Rodrigo Xavier, que depois foi presidente do Pactual e tal. Uma menina chegou para ser entrevistada com um vestido mini e aí ficava cruzando a perna na minha frente. Aí eu falei, você veio aqui para ser entrevistado para mostrar sua perna? Aí falou pro pai, o pai me ligou, foi um... Outras épocas. Não, mas teve uma vez, eu não sei se foi essa pergunta, faz tempo isso que você perguntou se o cara ia vender a mãe dele pra trabalhar no banco, um negócio assim, não tinha umas perguntas que o cara falava, porra, não tenho a menor ideia, eu vendo minha mãe e meu pai pra trabalhar aqui. Não, eram umas entrevistas que hoje nenhuma delas passaria no crivo de ética. Inclusive, a gente já vai ter... Vão censurar umas duas que você contou aqui, porque a gente vai nem conseguir falar. Cezinha, posso falar? Parabéns pela sua história. É importante na vida deixar um legado, né? Em vida você deixa esse legado, né? Na economia. É um cara visionário, como a gente falou, uma lenda do mercado financeiro. É muito emocionante ver como que você hoje mantém a sua parte intelectual e a sua sanidade tão boa com as ovelhas. Cezinha, como é que você está enxergando o Guedes lá em Brasília? Olha, eu acho que tem uma visão muito clara que ele só sai se matarem ele. Ele falou isso, né? Porque ele veio de Chicago para trabalhar no governo e nunca conseguiu. É verdade. Porrada. Ele aguenta porrada, o Guedes. Na época aguentou muito mais de porrada. Ele vai até o fim.
É A verdade. visão macroeconômica dele é a melhor possível. Tem um artigo meu que eu digo lá atrás, de 2 anos atrás, logo que o Bolsonaro ganhou, que eu dizia, o Bolsonaro ganhou a eleição, mas não sabe quem votou nele. E realmente a gente percebe que ele não sabe quem é o público dele. Mas o Paulo tinha clareza do que ele ia fazer. É verdade. Infelizmente, ele foi atropelado pela pandemia, e que não estava no script, né? É Mas, verdade. eu acho que ele tomou as providências necessárias, esse bônus, esse voucher foi perfeito, foi na hora certa, o que pode, de certa forma, a meu ver, fazer uma recuperação muito mais em V do que em L ou em U. Eu acho que a gente, assim que essa vacina der ok, a economia vai reagir muito, muito rápido. Legal. Muito mais rápido que todo mundo está falando. Muito bom. E já tem 3, né? Já tem a de Oxford, já tem a da China, tem provavelmente Israel. Isso é muito bom pra gente Tem saber. aquele efeito psicológico também, que o cara tá 3 meses em casa, o cara não aguenta mais ficar em casa. E ele vai pro shopping, vai consumir. O cara tá... É uma guerra, além de sanitária, eu já falei isso aqui, é psicológica. É uma guerra mental. É mais ou menos o que aconteceu no pós-guerra, quando você teve... Todo mundo ficou se preparando ali na guerra. Tarará. Quando acabou a guerra, saiu aquele consumismo bárbaro, a moda lançou a prêt-à-porter, e depois em seguida veio o baby boom, e no meados dos anos 50 você teve a explosão da indústria automobilística. Então, eu acho que a gente vai ter um ciclo muito parecido com aquela da final da década de 40 e meados da década de 50. Foi uma recuperação muito rápida, teve o baby boom no meio, quer dizer, eu acho que vai ser uma coisa muito parecida. Todo mundo ansioso para fazer alguma coisa e vai tocar para frente. É verdade. Vai passar, né? Vai passar. Todas as crises aconteceram e a gente já sabe delas, e no final a gente sabe que as coisas se restabelecem. O mercado da mesma forma, né? É uma visão diferente que eu acho que vai recuperar mais rápido do que a maioria está achando. A gente tá conseguindo ver um pouco desse... O grau, a retomada, ela vai ser o potencial reprimido que tem, ele é grande. Então a velocidade de retomada, a gente já tem visto isso, né? Os números dos bancos aqui nos Estados Unidos já vieram menos piores do que a gente acreditava, do que o mundo acreditava, né? Então tem uma visão interessante tua aí. Diga. TR, só deixa eu puxar uma coisa do Paulo Guedes que vocês falaram, e eu acho que você tem muito gabarito para falar, Cezinha. O que você está... Agora da importância da reforma, né, do sistema tributário, que o Guedes está tentando passar, fazendo esse trabalho com tanta competência. O que você acha? Eu acho que ele vai conseguir fazer em etapas. Ele não vai conseguir fazer a reforma que originalmente ele pensava, que é mais Brasil e menos Brasília. Ele não vai conseguir mexer nos estados, principalmente pelo desgaste político que houve entre o governo federal, praticamente o presidente e os governadores. Então vai ser muito difícil que ele consiga chegar nesse ponto. Mas eu acho que ele passando a primeira, eu acho que fica mais fácil. É uma pena que ele perdeu o embalo da reforma da Previdência, e perdeu um pouco o embalo. Mas eu acho que se ele passar esse primeiro lote, que não é a ideal, mas é a possível, eu acho que aí ele consegue avançar muito rapidamente. Então, minha visão é que ele vai conseguir, na segunda fase, implementar reformas muito mais graves. E ficou para trás, na reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a parte das novas funções. Quer dizer, ele vai ter que pensar que todos esses agentes autônomos que estão no mercado, motoqueiro de iFoods, etc., estão contribuindo para a Previdência. Já é um pelotão enorme de gente. Então, ele vai ter que botar que os órgãos que estão coordenando isso, quer dizer, o Uber da vida, o tráfico da vida, vão ter que contribuir para a previdência desses indivíduos que não estão fazendo, porque um dia a previdência vai cobrir esse cara.
Precisa pagar a conta, né, meu? E organizar tudo isso. Você tem toda a razão. Vem Hoje, cá. São Paulo são 3 milhões de pessoas. Não é assustador. Você e o TR, que tem o WhatsApp do Paulo Guedes e essa amizade, me anuncia aí, me fala 4 das grandes privatizações que ele vai fazer esse ano aí. O que vocês sabem que vai privatizar? O que você acha que precisa privatizar? A gente vai privatizar a Faria Lima inteira, para começar. Mas o que Eu acho que ele vai conseguir. A Petrobras está conseguindo aceleradamente fazer, né? Então a Petrobras está em ritmo violento. Eu acho que a Caixa e o Banco do Brasil, a solução vai ser via mercado tipo BR distribuidora. Vai abrindo mercado e vendendo o resto. Você vê a TAG, a Petrobras agora saiu 100% dela. Mas saiu suave. Então eu acho que o caminho vai ser muito mais esse tipo que a Petrobras está fazendo, BR distribuidora, etc., do que uma tipo foi Telebrás. Então eu acho que vai dividir a Eletrobras em vários segmentos, vai Banco do Brasil também, Caixa Econômica também. Então vai abrindo o capital dessas empresas e depois saindo o resto do mercado, entendeu? Precisa fazer Correios também, hein? ele falou. O problema do Correios é um pouco mais complexo, porque é um batalhão de gente, Pois é. um batalhão de privilégio e um batalhão de corrupção. Então ali é muito mais difícil. Eu acho que Casa da Moeda pode ir na frente, Eletrobras, se dividir em 3, vai com mais facilidade. Então eu acho que esses projetos, né, todas as hidroelétricas públicas, etc. Então isso tudo eu acho que é mais fácil do que você concentrar no Correio, que tem um batalhão de gente, são 20 e tantos mil empregados, entre Rio e São Paulo, quer dizer, o Brasil todo passa de 35 mil. Então é uma classe muito complicada. Então eu não acredito no Correio. Se você pensar que o Ike Batista criou a EBC para comprar os Correios... E a Amazon tá aí, né, também, dando aula. Olha, deixa eu falar uma coisa. A gente tem uma consultoria aqui, viu, TR? Vocês dois aqui deram um show aqui. A gente, antes de encerrar, primeiro, novamente, eu quero agradecer o tempo. Eu vou mandar depois, você precisa me mandar teu endereço aí do Rio, eu vou te mandar um presente. Tem o presente mais caro que eu dou é quando tem um valor agregado embutido que pra mim mudou muito a maneira como eu penso. Eu acho que vai te agregar muita coisa via estoicismo. Não sei se você já ouviu falar, já estudou, mas eu vou te mandar um presente relacionado a estoicismo, depois você me manda teu endereço. Obrigado. Boa, ele vai te mandar o cachimbo dele. Não, ele me manda uma ovelha. Agora é inverno, pra dormir com uma ovelha é melhor. Por rap, ele vai te mandar uma ovelha. Olha, que prazer estar com vocês. Eu vou deixar um tempo para você, Cezinha, pra você pensar ou numa frase, ou num pensamento que vem na tua cabeça que te transformou, para você passar para quem tá escutando a gente, porque é o tempo que eu te dou agora, você vai absorvendo aí, e você vai falar pra gente o que você quiser, para você é livre. Mas antes disso, enquanto você pensa, TR, muito gostoso, cara. Hoje foi assim. Eu adorei. Na GV não tem essa aula. Você pode ir pra escola de Chicago, porque Luiz César Fernandes hoje deu aula. Uma frase que eu postei no Instagram, e uma coisa que é pra gente levar é aquela coisa, né? Os amigos, de vez em quando a gente aprende com eles, de vez em quando não, mas com os inimigos a gente sempre aprende. Boa. Então, a amizade, é bom a gente aprender com amizade também, mas com inimizade é certeza que você vai aprender pra cacete. Fica sempre uma lição com os inimigos, né, o César? Porra. Também, né? Eu gostaria só de dizer, temos que olhar pra frente sem olhar pelo retrovisor. Se não bate o carro, hein? Se não bate o carro. Sensacional. O TR já falou muito. Tem muita gente olhando pro retrovisor e não segue na estrada. Muito obrigado. A gente encerra aqui o Muito Risco, Pouco Ego, com esta canção que já é aqui o nosso hit desse podcast. Valeu, TR. Beijo grande. Até a próxima. Luiz César, obrigado pela tua participação. Adorei. Um beijo grande.